Queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer aqui algumas questõezinhas de penal, de alguns temas aí importantes, tá? Então assistam aí, acho que é importante aí todos vocês resolverem essas questões junto comigo. Por mais que você não tenha as questões, fica tranquilo, ouça elas, ou conforme eu for falando, procura na internet e vamos resolver junto essas daí. Ó, vamos fazer uma questão de concurso de crimes, tá? Então essa aqui eu retirei do exame 2 da OAB. Então, em relação ao concurso de crimes, é correto afirmar que, alternativa A, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distintamente, mas de forma reduzida, certo ou errado? Errado, turma. Não tem nenhuma redação. No concurso de crimes, as penas de multa sempre serão somadas, independente se ser concurso material, se for concurso formal ou se for crime continuado. Sempre nós vamos fazer o sistema do cúmulo material. A gente sempre vai somar as penas, nunca de multa, tá? Nunca teremos redução por exasperação, tá? Letra B. O concurso material ocorre quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes com dependência fática e jurídica entre esses. Começamos bem, mas acabamos mal. A alternativa está errada. Concurso material é quando o réu pratica 2, né, turma? 2 ou mais condutas, né? E ele tem 2 ou mais crimes, turma. Tá? Até aí estava certo. Mas precisa ter dependência fática e jurídica? É óbvio que não, turma. Não precisa ter nenhum tipo de dependência fática e jurídica entre eles, tá bom? Vamos lá. O concurso formal perfeito, também chamado de concurso formal próprio, né, ocorre quando o agente, por meio de uma única ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos, caso em que as penas serão somadas. Muito bem, turma, está errada também. Concurso formal de fato, o réu pratica uma única ação ou omissão, 2 ou mais crimes, turma. Mas primeiro erro, eles não precisam ser idênticos, eles podem ser diferentes. E segunda situação, no concurso formal próprio, as penas não são somadas, o juiz vai exasperar, ele vai pegar a maior pena, ou se elas forem todas iguais, qualquer uma delas, e aumentar de 1/6 até a metade. Alternativa D, o Código Penal brasileiro adotou o sistema de aplicação do cúmulo material. O que é cúmulo material? Somar as penas no concurso material e no formal imperfeito. E a exasperação no concurso formal perfeito e no crime continuado. Perfeito, lindo, maravilhoso. Nessa primeira questão, a alternativa certa é a D de dado, tá bom? Questão de número 2, retirei do exame 6, também de concurso de crimes. Otelo tem como objetivo matar Desdémona para ficar com o seguro de vida que esta havia feito em seu favor. Para tanto, desfere o projétil de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte. Todavia, a bala atravessa o corpo de Desdémona e ainda atinge Iago, que passava pelo local, causando-lhe lesões corporais. Considerando que Otelo praticou o crime de homicídio doloso qualificado em relação a Desdémona e por tal crime recebeu a pena de 12 anos de reclusão, bem como praticou o crime de lesão corporal leve em relação a Iago, tendo recebido a pena de 2 meses de reclusão, é correto afirmar que o juiz deve aplicar a pena mais grave e aumentá-la de 1/6 até a metade. Certo ou errado, turma? Errado. Veja, como assim, professor? Não é concurso formal? É, e é um concurso formal próprio. Por quê? Porque o réu aqui não tinha desígnios autônomos, ou seja, ele não tinha dolo direto para os 2 crimes. Tanto que um crime foi homicídio doloso e o outro foi lesão o quê? Corporal. Só que, lembra da regra do concurso material benéfico? Quando no concurso formal próprio ou no crime continuado a exasperação, ou seja, aumentar essa fração, for ficar pior do que a soma das penas, mesmo tratando-se de concurso formal ou de crime continuado, o juiz deve somar as penas. O nome disso é concurso material benéfico. Então, se você observar, somando as penas, nós teríamos 12 anos e 2 meses de reclusão. Se você for exasperar aqui, a pena vai ser muito maior, né, turma? 1/6 de 12, né, turma? Seria 2. A pena ficaria de, no mínimo, 14 anos. Então, a A está errada, turma. Alternativa B. O juiz deve somar as penas. Perfeito. Somar as penas. Vamos ver o erro das outras? Então a B é certa nessa questão. Letra C. É caso de concurso formal homogêneo? Não, não é homogêneo. Os crimes foram diferentes. Um homicídio e uma lesão. Homogêneo é quando os crimes são iguais, tá? É caso de concurso formal impróprio? Não. Concurso formal impróprio é quando o réu
tem desígnios autônomos, ou seja, ele tem dolo direto para todos os crimes. Se foi um homicídio doloso e uma lesão culposa, é óbvio que não há que falar aí em concurso formal impróprio, tá bom, turma? Exame 15 agora, questão 3, também de concurso de agentes. Ó, Roberto estava dirigindo seu automóvel quando perdeu o controle da direção e subiu na calçada, atropelando 2 pedestres que estavam parados num ponto de ônibus. Nesse contexto, levando-se em consideração o concurso de crimes, assinale a opção correta. Vamos lá? Então, olha só, senhores. Ele, então, estava dirigindo o automóvel, quando ele perde o controle, sobe na calçada e atropela 2 pedestres. Certo, turma? Então, ele teve uma única conduta. Quantos crimes? 2. Então, isso é concurso o quê? Formal. Ele tinha dolo direto de atropelar os pedestres, os 2 pedestres? Claro que não. Então o concurso formal aqui é próprio ou impróprio? É próprio, porque ele não tinha desígnios autônomos, ou seja, ele não tinha dolo direto para todos os crimes. Então alternativa correta, vamos lá? Alternativa A, concurso material, errado. Alternativa B, concurso formal próprio ou perfeito, certa. A B é certa. A C fala que é concurso formal impróprio, errado. E a D fala que é crime continuado, jamais seria crime continuado, porque o crime continuado exige que tenha o quê? 2 ou mais crimes da mesma espécie. Não é o caso de ser crime continuado. Tá bom, turma? Vamos lá? Exame 22. Prova passada, né, galera? Vamos lá. Mariano, 59 anos de idade, possui em sua residência 302 vídeos e fotografias com cenas de sexo explícito envolvendo adolescentes. Descobertos os fatos, foi denunciado pela prática de 302 crimes do artigo 241b da Lei 8.069 de 90, ou seja, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aspas, adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Em concurso material, sendo descrito que possui o material proibido. Olha o que o promotor está falando. Cada foto é um crime, ele está falando, né, turma? Os adolescentes das imagens não foram localizados. Encerrada a instrução e confirmados os fatos, o MP pugnou pela condenação nos termos da denúncia. O MP quer que o juiz condene ele por 302 crimes e some as penas. Insere delegações finais, diante da confissão do réu e sendo a prova inquestionável, sob o ponto de vista técnico, o que o advogado do Mariano deve pleitear? O que você deve pleitear? Alternativa A, você tem que pedir a absolvição de Mariano, tendo em vista que ele não participava de nenhuma das cenas de sexo. Claro que não, é errado, né? O tipo penal, né, ele pune, né, turma, o simples fato de você adquirir, possuir ou armazenar esse tipo de material aí envolvendo crianças e adolescentes. Então, tá errado. Letra B, turma, você vai pedir o reconhecimento de crime único do artigo 241b do ECA? Sim ou não? Sim, turma. Porque é um crime de conduta mista ou de conteúdo variado. Você pode ter aprendido na faculdade como tipo misto ou tipo alternativo. É igual o tráfico de drogas. Veja, se você tiver 302 cápsulas de cocaína dentro da sua boca de fumo, quantos tráficos você está praticando? 302 ou apenas um? Apenas um. Então aqui você tem que pedir que ele seja condenado por um único crime. Não há aqui que se falar em concurso de crimes, conforme o promotor está falando, né, turma? Então a B está certa. Vamos ver o erro da C? O reconhecimento de concurso formal, claro que não. Letra D, a extinção da punibilidade em razão do desinteresse dos adolescentes, claro que não, é ação penal pública. Não, aluno meu não pode ter uma dúvida dessa na véspera de prova. Certo? Também no exame 22, ó turma, Gilson, olha como a OAB repete questão, tá? Gilson, 35 anos, juntamente com seu filho Rafael, de 15, em dificuldades financeiras, iniciaram atos para a subtração de um veículo automotor. Gilson portava arma de fogo e quando a vítima tentou empreender fuga, ele efetua disparos contra ela, a fim de conseguir subtrair o carro. O episódio levou o proprietário do automóvel a falecer. Apesar disso, os agentes não levaram o veículo, já que outras pessoas que estavam no local chamaram a polícia. Descobertos os fatos, Gilson é denunciado pelo crime de latrocínio consumado e corrupção de menores em concurso formal, sendo que no final da instrução, após confessar os fatos, ele foi condenado a pena de 20 anos pelo latrocínio e a pena mínima de 1 ano pelo crime de corrupção de menores, não havendo reconhecimento de qualquer agravante ou atenuante, turma. Reconhecido, porém, o concurso formal de crimes,
Ao invés de as penas serem somadas, a pena mais grave foi aumentada em 1/6, resultando em um total de 23 anos e 4 meses de reclusão. Considerando a situação narrada, advogando para Gilson, o que você deve pleitear no recurso de apelação? Alternativa A aplicação da regra do cúmulo material, ou seja, deve somar as penas em detrimento da exasperação pelo concurso formal de crime. Certo ou errado? Certo, turma. De novo, ó, a OAB cobrou de novo concurso material benéfico. Embora seja concurso formal aqui, senhores, veja, embora seja concurso formal, veja, a exasperação está piorando a situação do Gilson. Então ele tem o que, turma? Que somar. Ele tem que somar, turma, as penas e não exasperar, tá bom? Vamos lá, alternativa B. Vamos ver as erradas e por quê. A aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Não, turma, não pode. Em razão da atenuante da confissão, não. A atenuante não pode tirar a pena do mínimo legal. C. O reconhecimento da modalidade tentada de latrocínio, já que o veículo automotor não foi subtraído. Errado, né, turma? Questão simulada pelo STF. O latrocínio se consuma pela morte, independentemente de ter ou não ter, né, a subtração do bem. D. O afastamento da condenação por corrupção de menor pela natureza material do delito. Não, senhores. Súmula do STJ. Corrupção de menores é crime formal, ou seja, não interessa a vida pregressa da criança ou adolescente. Praticou crime com criança ou com adolescente, você já cometeu o crime de corrupção de menores, tá bom? Esse é o posicionamento do STJ já há algum tempo. Beleza, turma? Vamos falar agora de sursi penal. O que é sursi penal? É suspensão condicional da pena. É o artigo 77 do Código Penal. Então vamos fazer uma questão do exame 16, uma pegadinha para você aprender, ó. Então, para ter suspensão condicional da pena, primeiro, o réu tem que ser condenado, tá, turma? Depois de ele ser condenado, o juiz tem que verificar que não é possível substituir a privativa de liberdade por restritiva de direito. Depois o juiz, para poder dar o sursi penal, ele tem que observar que a pena que ele aplicou na sentença tem que ser menor ou igual a 2 anos, que o réu não pode ser reincidente específico em crime doloso e apresentar circunstâncias judiciais favoráveis. Cuidado com o 77, parágrafo 2º, que fala do sursi, senhores, etário. Veja, se o réu for maior de 70 anos, a pena pode ser menor ou igual a 4 anos, tá bom, turma? Esse é o sursi etário, tá? Então, olha só, a prova cobrou exatamente isso, ó. Moura, maior de 70 anos, primário e de bons antecedentes, mediante grave ameaça, subtraiu o relógio da vítima Lúcia, avaliado em R$550. Cerca de 45 minutos após a subtração, Moura foi procurado e localizado pelos policiais que foram avisados do ocorrido, sendo a coisa subtraída recuperada. Não sofrendo a vítima qualquer prejuízo patrimonial, o fato foi confessado e Moura foi condenado pela prática do roubo simples, ficando a pena acomodada em 4 anos em regime aberto. Procurado pela família do réu, você pode apelar buscando o quê, galera? Alternativa A, o reconhecimento da forma tentada do roubo? Claro que não. Súmula 582 do STJ. Inverteu a posse, o roubo está consumado, tá bom, turma? Letra B, aplicação do sursi da pena, senhores, certo ou errado? Certinho, suspensão condicional da pena, porque, ó, não dá para substituir a pena privativa por restritiva, porque teve emprego de violência ou grave ameaça, certo? E o fato de ele ser maior de 70 anos, você consegue aplicar a suspensão condicional da pena pelo fato de ela estar menor ou igual a 4 anos, tá bom? Letra C, o reconhecimento da tipicidade, claro que não, errado. D, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão, não, turma. A confissão não tira a pena abaixo do mínimo legal. No sistema de dosimetria da pena, você só pode tirar a pena, né, a pena ficar abaixo do mínimo legal na terceira fase, que é a fase das causas de diminuição. Nenhuma outra atenuante, como a idade, como a confissão, tiram, turma, a pena abaixo do mínimo legal, né, turma? Porque são atenuantes. Para a pena ficar abaixo do mínimo legal, tem que ser causa de diminuição da pena, turma, beleza? Vamos lá, próxima questão. Livramento condicional, turma. Livramento condicional é o artigo 83 do Código Penal, tá? Exame 17. Marcos foi definitivamente condenado pela prática de um crime de roubo simples,
a pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão e multa de 10 dias. Apesar de reincidente, em razão de condenação definitiva pelo prático de furto, Marcos confessou a prática do delito, razão pela qual sua pena foi fixada no mínimo legal. Após cumprimento de determinado período de sanção, pretende o apenado obter livramento condicional. Considerando o crime praticado e a hipótese narrada, é, grife, correto afirmar que, alternativa A, Marcos não tem direito ao livramento, pois condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Claro que está errado. Até crime hediondo tem direito ao livramento condicional. Letra B, o livramento condicional pode ser concedido pelo juiz da condenação logo após a sentença condenatória. Não, livramento condicional é somente juiz da execução. Condenação é que nem a sentença, não pode. C. Não é cabível o livramento condicional para Marcos, tendo em vista que ele é reincidente em crime doloso. Claro que não. A única coisa é que se ele for reincidente em crime que não é hediondo, o seu livramento condicional vai ter como período objetivo, né, turma, como requisito objetivo, o cumprimento de metade da pena. Então, se ele comete um crime comum, ou seja, que não é hediondo e é primário, 1/3. Se ele é reincidente em crime que não é hediondo, metade. Se o crime é hediondo, 2/3. E se ele for reincidente específico em crime hediondo, ou seja, os dois forem hediondos, ele não tem direito a livramento condicional. Tá bom, turma? Vamos lá, letra D. Ainda que praticada a falta grave, Marcos não terá o seu prazo de contagem para a concessão do livramento interrompido. Perfeito. Súmula do STJ. Toma cuidado. O cara está cumprindo pena, ele comete uma falta grave. O que é interromper? É o prazo voltar do zero. No livramento condicional o prazo volta do zero? Não. STJ fala, a prática de falta grave no livramento condicional não interrompe o prazo. Mas e para a progressão de regime? Aí o STJ fala diferente. Para a progressão de regime, a prática de falta grave interrompe o prazo. Tá? Então, livramento condicional, praticou falta grave, interrompe? Não. Progressão de regime, praticou falta grave, interrompe? Sim. Muito bem, turminha. Vamos agora falar das causas de extinção da punibilidade. Tá? Vamos lá? Artigo 107 até o artigo 120 do Código Penal. Vamos lá, turma? Questão tirada do exame 2, tá? A respeito do regime da prescrição no Código Penal, tendo por base a ocorrência do fato na data de hoje, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A prescrição, depois da sentença condenatória transitada em julgado para acusação, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou à queixa. Certo ou errado? Certo. É exatamente o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Tiago, eu não entendi. Então é assim, ó. Quando o réu é condenado e transitou em julgado para o Ministério Público, começa a prescrição com a pena concreta. O que é a prescrição com a pena concreta? Você vai pegar a pena que o juiz deu na sentença e vai colocar no artigo 109 do Código Penal. Certo? Nessa modalidade de prescrição com base na pena em concreta, nós temos 2 tipos de prescrição da pretensão punitiva, que é aquela que o Estado perde o direito de punir. Veja, nós temos a prescrição retroativa e a prescrição intercorrente ou superveniente. Veja, o que a lei 12.234 de 5 de maio de 2010 pregou, turma? Que não pode ter prescrição retroativa, né, antes do recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz, tá bom? Beleza? Alternativa A tá certo. Vamos ver o erro das outras. B. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos. Desculpa, gente. Independentemente do prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade aplicada cumulativamente. Claro que está errado. C. Se o réu citado por edital permanece revel e não constitui advogado, fica suspenso o processo. Legal. Mantendo-se em curso o prazo prescricional. Negativo. Também suspende o prazo prescricional. Letra D. São causas interruptivas da prescrição. Artigo 117 do Código Penal. Dentre outras, o recebimento da denúncia ou da queixa, correto. A pronúncia, correto. A publicação da sentença condenatória, correto. Ou absolutória recorrível, incorreto.
sentença absolutória não interrompe prescrição, tá bom? Questão 2, turma, retirada do exame 15. Francisco foi condenado por homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal, devendo cumprir a pena de 6 anos de reclusão. A sentença penal condenatória transitou em julgado no dia 10 de agosto de 84. Dias depois, Francisco foge para o interior do estado, onde residia, ficando isolado num sítio. Após a fuga, as autoridades públicas nunca conseguiram capturá-lo. Francisco procura você como advogado, desculpem gente, em 10 de janeiro de 2014. Com relação ao caso narrado, assinale a afirmativa correta. Bom, 6 anos prescreve em quanto, turma? Olha a tabela do 109 ao contrário, de baixo para cima. Inciso 6. Se a pena for menor do que 1, prescreve em 3. Se a pena for maior ou igual a 1, menor ou igual a 2, prescreve em 4. A pena maior que 2, menor ou igual a 4, prescreve em 8. Maior do que 4, menor ou igual a 8, prescreve em 12. Então a prescrição do nosso amigo aqui é o que, doutores? 12 anos, turma, certo? Porque ele foi condenado aí 6 anos de reclusão, certo? Vamos lá, alternativa A. Ainda não ocorreu prescrição do crime, tendo em vista que não foi ultrapassado o prazo de 30 anos. Errado. Houve prescrição da pretensão executória? O que é a prescrição da pretensão executória, turma? Veja, depois que transitou em julgado para ambas as partes, o Estado tem um período para capturar o réu, para prender o réu, para o réu começar a cumprir a pena, né, turma? Ué, de 84 para 2014 já passaram o quê? 20 anos, né, turma? E no caso do nosso amigo aí, bastava ter passado o quê? 12, então nós já temos a prescrição da pretensão executória. Vamos ver o erro das outras. Letra C. Não houve prescrição, pois o homicídio é imprescritível? Claro que não. Houve prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, pois ele nunca foi capturado? Não. A partir do momento que o juiz condena, né, e essa condenação transita em julgado para acusação, não tem mais prescrição em abstrato. A prescrição aqui é concreta. A prescrição da pretensão punitiva ela pode ser abstrata, ela pode ser retroativa ou superveniente. Não deu prescrição da pretensão punitiva porque transitou em julgado para ambas as partes, aí a gente vai olhar a prescrição da pretensão executória. Dá uma lida no meu material ou assiste outros vídeos aí disponíveis de prescrição que tem aí na internet. Vários que eu já gravei, né, turma? Inclusive aqui pelo ProOrdem, tá bom? Vamos lá? Exame 16, turma. Questão 3. Felipe, menor de 21 anos de idade e reincidente. Ó, então vamos aprender uma coisa. Artigo 115 do Código Penal. Se na data do fato o réu é menor de 21 ou na data da sentença ele é maior de 70 anos, a prescrição cai pela metade. O prazo da prescrição é pela metade. E o fato de ser reincidente? A reincidência está lá no artigo 110 do Código Penal. Ela só vai fazer diferença na prescrição da pretensão executória. O prazo da prescrição da pretensão executória aumenta em 1/3 se o réu for reincidente, tá bom? Então o Felipe ele é menor de 21 anos de idade e reincidente. E no dia 10 de abril de 2009, ele foi preso em flagrante pelo crime de roubo. Foi solto no curso da instrução e acabou condenado em 8 de julho de 2010, nos termos do pedido inicial, ficando a pena acomodada em 4 anos de reclusão em regime fechado. Certo que houve a compensação da agravante da reincidência pela atenuante da menoridade. A decisão transitou em julgado para ambas as partes em 20 de julho de 2010. Foi expedido o mandado de prisão e Felipe nunca veio a ser preso. Considerando a questão fática, assinale a afirmativa correta, turma. Então lembra lá, ó, se ele foi condenado a pena de 4 anos, pena igual a 4 prescreve em 8. Mas como ele é menor de 21, a prescrição dele cai pela metade, 4. Se for prescrição ainda executória, aí você aumenta 1/3 em cima de 4, tá? Então alternativa A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória vai ocorrer em 20 de julho de 2016. Certo? Então vamos lá, turma. Ele foi condenado em 8 de julho, transitou em julgado, né, turma, para ambas as partes no dia 20 de julho de 2010. Então, vamos lá, é 20 de julho de 2016? Negativo, A está errado, porque a prescrição para ele ali, executória, é 4 anos mais 1/3. Então não chega a 20 de julho de 2016. B,
A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória ocorreu em 20 de julho de 2014? Também não, porque ele tem um acréscimo de 1/3 porque ele é reincidente. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória ocorrerá em 20 de julho de 2022? Também não, né, turma? 4 anos mais 1/3 não chega a 2022. Sobrou a certa. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória vai ocorrer em 20 de novembro de 2015. Por quê, professor? Você vai aumentar 4 anos. Por que 4 anos? Porque você dividiu a prescrição pela metade porque ele era menor de 21, mais 1/3 porque é a prescrição executória. E a prova deixou claro que ele era reincidente. Por isso aumentamos 1/3, tá bom? Questão 4, exame 20 de Salvador. No dia 29 de abril de 2011, Júlia, jovem de apenas 20 anos, praticou um crime de lesão leve, detenção de 3 meses a 1 ano. Olha lá, turma, 20 anos. Em face da sua rival na disputa pelo amor de Tiago. A representação foi devidamente ofertada pela vítima dentro do prazo de 6 meses. Contudo, a denúncia somente foi oferecida em 25 de abril de 2014. Em 29 de abril de 2014, foi recebida a denúncia em face de Júlia, pois não houve composição civil, transação penal ou suspensão condicional do processo. Nessa hipótese, turma, então vamos lá, ó. A prescrição começou a contar no dia 29 de abril de 2011 e foi interrompida no dia 29 de abril de 2014. Veja, como a pena máxima aqui é igual a 1 ano prescreve em 4, mas como a Júlia é menor de 21, cai pela metade, 2 anos. Então aqui nós, né, senhores, vamos ter uma prescrição em abstrato. Por quê, turma? Já passou aí entre a data do crime, né, e o recebimento da denúncia, mais de 2 anos, tá bom? Então, alternativa A. Pode ser requerido pelo advogado de Júlia o reconhecimento da prescrição pela pena ideal? Não. Claro que não. B. Deve, caso aplicada ao final do processo, a pena mínima prevista em lei, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa? Claro que não precisa de retroativa não vai chegar lá. Não foram ultrapassados 3 anos entre a data dos fatos e a respeito da denúncia? Claro que foi, pelo amor de Deus. D. Deve ser reconhecida de imediato a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Essa é a certa. Para a gente fechar a fatura, exame passado, exame 22. No dia 15 de abril de 2011, João, nascido em 18 de maio de 91, então olha só, na data do fato ele tinha quanto, turma? 20 anos, então a prescrição dele vai ser pela metade. Ele foi preso em flagrante pelo crime de furto simples, sendo em seguida concedida liberdade provisória. A denúncia somente foi oferecida e recebida em 18 de abril de 2014. Ocasião em que o juiz designou o dia 18 de junho de 2014 para audiência de sursi processual. A proposta foi aceita pelo réu e pela defesa, iniciando-se o período de prova. 3 meses depois, não tendo o réu cumprido as condições estabelecidas, a suspensão foi revogada, o que ocorreu em decisão datada em 3 de outubro de 2014. Ao final da fase de instrução, a pretensão punitiva foi acolhida, sendo aplicada ao réu a pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por restritiva de direito. Então 1 ano prescreve em 4, turma. A sentença condenatória foi publicada em 19 de maio de 2016. Tendo transitado em julgado para acusação, intimado da respectiva decisão, João procura você na condição de advogado para saber sobre eventual prescrição, pois tomou conhecimento de que a pena de 1 ano em tese prescreve em 4 anos, mas que no caso concreto, por força da menoridade, deve ser reduzida pela metade. Você, como advogado, deve esclarecer o que, doutores? O que você tem que esclarecer? Ocorreu a prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia? Passou mais de 2 anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia? Não passou. Certo? B. Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva dentre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença? Claro que não, turma. C. Ocorreu a prescrição da pretensão executória? Claro que não, porque para ter executória tem que transitar em julgado por ambas as partes, né? E não passou ainda 2 anos depois. Letra D. Não temos prescrição no caso apresentado. Perfeito, não temos prescrição no caso apresentado, turma. Não tem prescrição nesse caso, tá bom? Galera, estou à disposição de todos vocês até o dia da prova. Qualquer coisa, se você não entender, me manda um e-mail que vai ser um prazerzão te explicar, tá bom? Fiquem com Deus, continuem estudando e nos vemos na segunda fase. Eu tenho certeza, prazer imenso, muito orgulho de ser aí, ter contribuído de alguma forma na formação de vocês. Fiquem com Deus e excelente prova. Tchau.